Eu estava dando uma olhadinha aqui hoje, né? 17, o Bruno me corrige, porque o Bruno é a minha consciência quando se trata de números. Sim. Olha, Bruno, 17 jogos invictos o Flamengo está na Libertadores, que é uma história muito respeitável. Marcou 32 gols e sofreu 12. Por isso que ultimamente se chamou de a máquina de fazer gols. Essa dupla que eu já citei aqui, Gabigol e Bruno Henrique, tira sono de zagueiro, né? Isso tudo bem. O Renato alcançou 50 vitórias na Libertadores, é o técnico que mais tem vitórias nessa competição. Não é pouca coisa para o professor Renato Gaúcho, é aquele que tem mais triunfos. E no próximo final de semana enfrenta o Atlético Paranaense, não é isso? Atlético Paranaense no final de semana, lá no Maracanã. O Atlético que pode também conquistar a vaga daqui a pouquinho para Sul-Americano. E o Palmeiras? Palmeiras é um clube extremamente importante para muita gente nos números aí. É aquele com mais disputas e mais finais na Libertadores. O Palmeiras de milhões de torcedores. Muita gente já considera o maior brasileiro, o maior time brasileiro na história da Libertadores. Se ele ganhar, eu acho que sim. Ele seria tri e alcança os outros. Porque aí você tem 3 títulos contra 2, não dá. Né? Se ficar tudo igual, aí você vai por desempate técnico. Eu acho que o Palmeiras passa o São Paulo. É o que mais participou. Então, ele passa o São Paulo em participações. A história em competições internacionais do continente do Palmeiras é poderosíssima. E o Palmeiras que enfrenta... Parecida com a do Corinthians. Para com isso. E o Palmeiras, sério, o Corinthians não está no assunto. Para de provocar. Depois a dona Carla é xingada. Como é que segura isso? Ó, Palmeiras enfrenta o Juventude no domingo, às 18h15, Palmeiras e Juventude no domingo, que a gente vai mostrar também para você. Então vamos falar desse jogo aí. Flamengo, de um lado o professor Renato, do outro o professor Abel. Bruno, começo com você. Bom, eu espero um jogo bastante equilibrado, com estilos bem diferentes. Né? Como o Spímpolo falou, o Flamengo é um time mais legal de ver jogar. Né? O Spímpolo falou de brilhar os olhos. Claro, o Flamengo ele brilha muito mais os olhos de todo mundo do que o Palmeiras. Quando você vê o Flamengo jogar, é um time muito mais divertido, mais legal, tem um ataque muito forte. Mas o Palmeiras contra o Atlético, ele mostrou mais uma vez como é duro ganhar do Palmeiras, né? Que é um time muito competitivo, é um time que você pode falar, dificilmente eu vou lembrar de 5 jogos inesquecíveis desse Palmeiras, não só pelo resultado, claro que Palmeiras e Santos no Maracanã acabou sendo um jogo inesquecível porque foi uma final e o Palmeiras ganhou, mas o jogo foi bem ruim. Mas o Palmeiras é um time que vai competir, vai dificultar muito a vida do Flamengo e pode ganhar do Flamengo, não é nenhuma zebra, nenhuma surpresa. Acho que o Flamengo é um time melhor tecnicamente, o Flamengo é o time que vai buscar mais o gol, mesmo faltando muito tempo para essa final, dá para imaginar esse cenário, e o Palmeiras se defende muito bem e vai tentar os contra-ataques, e é a característica desse time, esse time sabe jogar muito bem dessa maneira, né? Fica uma lembrança de um jogo muito aberto entre eles numa final no início do ano da Supercopa do Brasil, em Brasília, que aí foi um jogo até diferente do que eu espero em Montevidéu, aquele 2-2 eu não acho que vai se repetir, eu acho que vai ser um jogo mais travado, a final da Libertadores, do que foi aquela final em Brasília, até porque é outro peso, é outra coisa, outra circunstância, é final de temporada, é uma competição muito mais importante do que aquela em Brasília, esse jogo é muito mais tenso do que aquele jogo da Supercopa, apesar da rivalidade daquele momento entre as duas equipes. Então, o Flamengo é um time melhor tecnicamente e mais legal de ver jogar. Mas o Palmeiras está muito no jogo. E esse Flamengo do Renato é um time que fica muito mais à vontade, apesar de ser um time que tenta propor jogo, mas quando ele consegue a vantagem e passa a ter o contra-ataque, é aí que ele é um time muito forte. As goleadas são construídas nos contra-ataques depois da vantagem. E o Palmeiras não deve dar esse contra-ataque para o Flamengo. Então, jogo bem duro, jogo bem apertado. Um time mais vistoso, mas um outro time que é ruim ganhar do Palmeiras, né? Não é nada fácil ganhar do Palmeiras. Quando o Flamengo ganhou a primeira Libertadores dele, eu fiz a cobertura, né? Contra o Palestino. Cobreloa. Sempre confundo com o Palestino. 81. O primeiro jogo foi em Santiago. Não, o primeiro jogo foi no Maracanã. Segundo jogo em Santiago, cobriram todo mundo de porrada. Eu tomei porrada, todo mundo tomou porrada. Aí fomos para Montevidéu. O jogo era em Montevidéu. Mas Silvio Luiz falou: Montevidéu não, vamos para Buenos Aires. Com 2 dias em Buenos Aires, que tinha que separar um jogo do outro. E aí no dia do jogo nós fomos para Montevidéu. Foi um jogo bem louco aquele, né? Foi a única vez que o Paulo César Carpegiani, eles colocavam
a imprensa e os times na arquibancada. O time reserva não ficava no banco da reserva, ficava na arquibancada. Então eu estava sentado, transmitindo o jogo do lado do Paulo César Carpegiani. Aí ele bota o Anselmo, um cara grandão, forte, o Anselmo entra. Mas ele deu, tava 2-0 pro Flamengo. Ele deu uma porrada no Mário Soto. Chegou e bum, o Mário Soto, bum, desabou. E eu com o microfone do lado. Olha outros tempos, Márcio. Falei assim, ô Carpegiani, olha o que ele fez. Ele falou, fui eu que mandei. Ele tava batendo toda hora no Zico, bate no Anselmo. E o Mário Soto até com os olhos virados. Olha como era outro momento, Vanderlei. Vê se hoje o treinador falou, não, fui eu que mandei. Fui eu que mandei. Nossa, deu e deu bem dado. Deu e deu bem dado. E depois, confusão pra caramba, mas o Flamengo ganhou bem aquele jogo. Mas ele estava muito bronqueado que eles tiraram de lá de cima, né? De Atacama o jogo. Mas, de qualquer forma, vai ser um jogo... Eu não acredito que será um jogo aberto, acho que vai ser um jogo bem travado. Acho que o Abel vai conseguir travar o Flamengo também. E para mim é jogo para empate, um golzinho de último minuto, decisão em pênalti, acho que vai ser por aí. Um trava total. Um jogo muito parecido com o primeiro jogo do Palmeiras com o Atlético Mineiro aqui. Eu não lembro, no jogo único, se terminar empatado... Prorrogação. Vai ter a prorrogação, de 15 por 15, né? Isso. 15 por 15, terminando empatado, decisão por penalidades. Não preciso dizer para vocês... Evidentemente. Isso é que é pena. O que eu quero que aconteça. Inclusive, gostaria, eu sei, serei xingado para valer, que todos que forem para lá e tiverem voos marcados, percam o voo. Que a cobrança invadirá o dia seguinte. Entendeu? Porque vai ser um negócio... Dependendo de você, eles começam cobrando os pênaltis. Quem ganhar, o outro vai ter que virar o jogo. Será, né? Já vai ter o pênalti. Será uma decisão interminável, quase na virada do ano. Vai ser... Não, virada do ano não, 27 de novembro. Quase na virada do mês. Emoção pra valer. Márcio Espímpolo, queremos ouvi-lo, Márcio. Mas ele podia ser já assim, né? Sem tanto tempo assim, porque muita coisa pode acontecer até lá, né? E mudar, né? O favoritismo de um que hoje é do Flamengo. Mudar técnico. Né? É muito louco. O Abel é um que tá assinando aí toda hora com a chance de sair no final do ano. O brasileiro é muito louco, pô. E é praticamente em dezembro, aí, se você for ver bem, né? Lógico. Uma contusão no campeonato nacional. Não, teoricamente, há 10 dias, né, Bruno? 10 dias do final do Campeonato Brasileiro. Vai esticar um pouquinho, né? Não vai terminar mais dia 5. Vai esticar ou não vai esticar? Até agora não. Acho que desesticou, hein? Até agora tá... Eu acho que a última notícia que eu li é que ia esticar. Mas parece que desesticou, todos né? de volta, me lembra, Wilson, sabe, é isso, né, Wilson? tem... Estamos todos de volta, pela rede, pela nossa... Desesticou ou não desesticou? Não, oficialmente não tem nada. Ó, nesse momento... Nem que estica, nem que não estica. Atenção, eu só queria dar essa informaçãozinha, porque a gente vai falar daqui a pouco, mas já que foi colocado sobre a mesa, atenção, Vanderlei, a CBF decide não adiar rodadas do Campeonato Brasileiro em meio às eliminatórias sul-americanas e clubes que terão desfalques importantes. A CBF decidiu não adiar rodadas de Palmeiras, Flamengo, Internacional e Atlético, que não contarão com jogadores. Então, não adiando, ainda está batendo aquele número de 5 de dezembro. O Santos não joga, o Atlético já está reclamando. Não, eu estou tirando hoje. Amanhã é outro dia. Tô dizendo, hoje termina dia 5 de dezembro. Acabar esse ano, né? 5 de dezembro. Acaba o ano. Vamos começar o 2022 zerado, né? Isso, senão já começa embolando tudo, nunca mais embola. Em 2022 você tem que acabar as coisas até outubro, né? Que em novembro tem Copa do Mundo. Copa do Mundo. Eu também acho. Começa direitinho, vamos fazer uma coisa, né? Já não vai basta essa confusão. Faz um sacrifício este ano e vamos embora. Como é que é? Não, faz um sacrifício esse ano. E é sacrifício para todos. E vambora, acaba o ano, zera essa coisa da pandemia e começamos 2022 abençoadamente. Tem um amigo meu lá na Zona Leste que diz o seguinte: se tiver que doer, que doa rápido. Isso mesmo. E já deu bastante esse tempo todo, né? Então, e aí? Né? Então, fala, Márcio. Então, Vanderlei, já pensou? O Flamengo perde um Arrascaeta. O Davi Luiz, eu não sei até que ponto é uma lesão séria, né? Deve ser, mas 2 meses cura, né? Sim, mesmo que seja muscular em último grau, cura, né? Mas você vê, você perde um Arrascaeta, um Everton Ribeiro que voltou a jogar bem, o Felipe Melo voltou a jogar bem no Palmeiras. Você vê como as coisas mudam? Um cara que estava descartado praticamente, 2 jogos que ele fez em alto garante que vai nível, continuar jogando bem até lá? E que não faça uma bobagem, porque ele jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, os 2 jogos. É um cara de altíssimo nível. Não vai dar 2, 3 anos de renovação de contrato pro cara, eu também não daria, mas 1 ano você pode dar pra um cara desse, Vanderlei. É um cara que mostrou que ele tá em altíssimo nível ainda, tem lenha pra queimar. Agora, até o final de novembro, quando acontece o jogo, muita coisa pode mudar pra qualquer um dos lados. Vou repetir o que eu disse aqui no começo do programa.
Acho que hoje o Palmeiras fica pé da vida quando a gente fala isso, né? Mas é verdade, contra o Atlético Mineiro quem era o favorito? Pela qualidade do jogo, o Atlético. Segundo o professor Abel Ferreira, antes do jogo, o Flamengo. O Atlético. O Atlético. Então, e agora? O Flamengo. Mas a gente tem Mas é um jogo só. a gente tem que considerar isso, que é um jogo só, que é futebol, que pode ganhar sim aquele que não é considerado o favorito. Tem uma série de coisas. Não, um jogo só muda muito, né? E até em dois. E até em dois. Ninguém... Nesse caso, Palmeiras e Atlético, foi assim. Certo? O favorito sempre foi o Flamengo. E pela característica, mas é futebol, cara. E pela característica, se você for ver bem, quem vai ter que fugir das características por ser um jogo só é o Renato, é o Flamengo. Não vejo um Flamengo ousado, tentando amassar, igual o Viga entrou no programa lá na Camisa 10, falando, não, que o Flamengo vai amassar. Não é assim. Um jogo só, ninguém joga pra amassar o outro, não, cara. Que você toma um contra-ataque, ela se toma um gol, um abraço. Então, o Palmeiras está mais acostumado pelo estilo do Abel a jogar assim, mais na dele, mais com um pouquinho de precaução. O Flamengo gosta de jogar mais ousadão, malvadão. O Asmar aí, o Viga, ficam empolgadíssimos com o Renato, né? Apaixonados com o Renato, não? Que o Bruno Henrique, que voltou a jogar bem, não estava bem. Há uns meses atrás o Bruno Henrique não estava bem, voltou a jogar bem. Tudo isso joga contra o Palmeiras. Mas que por um jogo só, a característica do Abel casa mais. Cauteloso, não se expõe, de repente vai lá e faz um gol e... Mas em cima disso, né? 2 meses, a gente já falou, né, Bruno e Flávio, é realmente um tempão. Não está bem o Dudu, só que o Dudu resolveu o problema do Palmeiras nessas últimas horas. O Dudu, muito provavelmente, estará melhor daqui 2 meses. Ou não? Sim. Certo? Mais ritmo, né? É mais provável. Aí a mulher parou de encher o saco, pelo que ele disse, né? Quem? É verdade. Não, então, você falou que tá saindo com a ex-mulher dele? Não, ele falou na entrevista. Não falei. Saiu não, tá namorando. Então, o Luan de São Paulo, volante. É verdade, mas eles assumiram. Não sou eu que tô falando. Sim, mas esse programa não era... O Vampeta que fez. Não, é porque houve uma informação de que a senhora Dudu estava com outra pessoa, nada de anormal. E aí, esse rapaz falou que era o. Aí eu não lembrava que era o jogador, era o Luan, né? Não é mais segredo, já sai não tem nada demais também, tá tudo certo. Ela tá separada, tá... Deus que ajude, que sejam felizes. Você consegue esconder até a página 2. E ele falou no campo, você viu? Tava tendo problema particular fora do campo, que não tinha nada a ver com futebol. Isso, o Bruno Prado tá aqui, pode falar, tem hora que enche o saco o Bruno Prado. Tem, sem dúvida. A cabeça fica... Nós somos sem dúvida aqui, né? Nós dois, somos nós dois. Deixa eles falarem. Olha, a chance do Palmeiras dar uma volta na Libertadores, uma volta olímpica, conquistar um título, Flávio? Vanderlei, que volta, hein? Né? Sendo os maiores títulos da história do Palmeiras. Não tem um bicampeão da Libertadores, né? 2 seguidos desde o Boca 2000 2001. Olha, 20 anos. Então, 20 anos não tem um bicampeão. Alcançaria os 3, né? Os times do Brasil com mais títulos. Se transformaria no brasileiro com mais história na Libertadores. Mas é isso mesmo. Eu acho que no brasileiro não dá, não. Até porque imagino que por mais que os caras não queiram, eles vão tirar o pé. Não tem como. Ninguém vai querer ficar fora do... não acredito nisso. Acho que o Palmeiras vai ficar em terceiro, segundo, mas não acredito que ele vá brigar pelo brasileiro. É Libertadores ou nada. Márcio Espímpolo. Também acho que tem que pensar assim. Pensando com a cabeça de se eu fosse jogador, eu também ia nessa linha. Vou me expor, vou rachar, vou dar uma dividida e vou ficar fora da cereja do bolo aí, né? Não tem jeito. Agora, os reservas podem também, né? Se o Abel tá dando essa mesclada no time e continuar assim, mostrar pro Abel que podem ser titulares. Então os caras podem, sei lá. Mas a diferença é grande, Vanderlei. E aí tem a chance de ser campeão mundial, né? E tem outra coisa. O Flamengo, nesse rolo todo que nós estamos conversando aqui... O Flamengo, nesse rolo todo aqui, tem 2 jogos a menos. Sim. Então o Flamengo está vivo também na briga, como disse o professor Renato Gaúcho. E do outro lado nós temos o grandão Atlético Mineiro, que não ganha faz que perdeu a chance de ser campeão da Libertadores com todo o investimento que foi feito, mas tem 2 oportunidades aí para brigar, que é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Confere? Quer dizer, mas perdeu um pouco aquele entusiasmo, campeão do continente. Só ficou o Flamengo com 3 aí. Com 3 chances, né? Com 3 chances. Nossa, se acontecer uma conquista tripla,
O professor, com todo o respeito, eu vou falar, por favor, os caras vão trocar o Cristo Redentor pelo Renato Gaúcho lá. Pelo menos por uma semaninha. Sim. Se perder os 3? Aí aí você sabe como é que é. De besta a bestial. Ele sai e entra uma Apolinho no lugar dele. É assim. Falar uma coisa que o Vampeta falaria aqui, se estivesse aqui, com razão. Até janeiro, o Palmeiras tinha o mesmo número de títulos de Libertadores do que o Corinthians. Agora, o senhor falou que vai ser o maior brasileiro da Libertadores. Porque ele vai fazer 3 títulos. Então, ele até janeiro ele estava igual. Sim, mas o Palmeiras... O Vampeta falaria quantas isso finais aqui. o Palmeiras chegou. O Corinthians Vai não tem ser a nem sexta, semifinal, não tem nada. O Corinthians ele para, ele não chega em lugar nenhum. Chega em Libertadores, qualquer Tolima, qualquer Guarani do Paraguai, qualquer Nacional do Paraguai. O campeão precisava chegar na semifinal. Uma vez. Igual o Once Caldas, igual o São Caetano, Balsa. igual o Colo-Colo. Aliás, vai se aposentar o Balsa, né? O Balsa ganhou 2, pô. Os amigos... O Balsa tem o dobro de título do Corinthians. Os amigos de Minas Gerais